Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Hoje a gente vai falar sobre a Alupar, uma das maiores transmissoras de energia do país. Como foi seu resultado do primeiro trimestre de 2022, as perspectivas futuras de dividendos, seu preço justo e preço teto. Será que vale a pena? Essas e outras perguntas você vai ver respondidas nesse vídeo aqui, então sem mais enrolação, bora pro vídeo? Primeiramente, a gente consegue ver a performance gráfica da Alupar na bolsa durante seu período de existência e dá para perceber que ela é como qualquer outra empresa de energia, principalmente as focadas em transmissão, que não apresentam explosões gráficas muito grandes, passando boa parte do tempo lateralizadas, mas que mesmo assim conseguem entregar algum retorno ao longo do tempo. Teve essa variação aqui, naquele boom do final de 2019, pouco antes do início da pandemia, e apresentou algumas oportunidades de compra durante esse período aqui, né, no caso. Já na comparação com o índice Bovespa, dá para perceber que ela perdeu do índice, mas tem que contar com os dividendos recebidos do período. Então isso vai muito do seu ponto de compra também. E aqui eu coloquei, além do índice, outras duas transmissoras de energia, que no caso são a Transmissão Paulista e a Taesa, e entre todas elas, a Alupar foi a que performou pior. Mas será que ainda assim vale a pena investir hoje em Alupar? Para isso, vamos conhecer um pouco da empresa nos dias de hoje e ver para onde ela está indo. A Alupar é uma empresa privada que atua nos segmentos de transmissão e geração de energia na América do Sul, com negócios prioritariamente no Brasil, mas com expansões na Colômbia e no Peru. Ela possui 7.929 km de linhas de transmissão, sendo que quase 7.000 já operacionais e quase 1.000 em implantação. Esse tem sido o maior campo de receitas da companhia atualmente. Já nas atividades de geração, a Alupar tem como fontes geradoras as usinas e pequenas centrais hidrelétricas e um complexo eólico em operação, contando com mais uma parte de licenciamento na parte hidráulica e fotovoltaica que se encontram em implantação atualmente. Para efeito de comparação e curiosidade, aqui se encontra a quantidade de quilômetros de linha de transmissão das três principais transmissoras do país, e a gente pode ver que a Alupar é a que possui a menor quilometragem de linhas de transmissão ao todo, com quase 8.000 quilômetros de linha, enquanto que a Transmissão Paulista possui mais de 3,5 vezes a quantidade de linhas de transmissão da Alupar. Com relação à composição acionária, nós temos que a Alupar possui um free float de cerca de 47%, um bom free float, diga-se de passagem, ao meu ver. E ela possui a equivalência das units como sendo a junção de uma ação ordinária com duas preferenciais. Nesse quadro, a gente observa que ela é bem frequente nos leilões de transmissão, tendo participado de praticamente todos, e com um relativo sucesso ao todo, vencendo 13 dos 23 leilões que participou. Aqui está o mapa de onde se localizam todas as transmissoras da empresa, e dá para a gente ver a grande abrangência territorial da companhia ao longo do território nacional. E aqui se encontra os dados dos contratos dessas concessões, e percebam a grande distância para o vencimento da maioria delas, variando entre o início de 2030 até perto do final da década de 40. Nesse mapa, a gente consegue também ver a abrangência das geradoras da Alupar, com ampla penetração no território nacional, além da Colômbia e do Peru. Esses contratos de geração também possuem um fim, mas vejam que eles possuem uma validade maior, tendo em vista que ela entrou recentemente nesse campo, comparando com a entrada da empresa no campo de transmissão. Então, nesse quesito, ela possui menos quantidade, mas os prazos são mais longos, sendo que 4 ativos estão em situação pré-operacional nesse momento. Como a Alupar é uma transmissora, ela ganha pela disponibilidade da sua linha, independente da quantidade de energia que trafega por ela, como eu expliquei no vídeo que fala da Taesa, que está aí no card para depois você conferir. E a gente vê que ela está operando na sua máxima eficiência, com 100% de disponibilidade de linha em março desse ano. Um excelente indicador de eficiência da empresa. E a companhia segue com um ritmo de crescimento muito forte, como a gente pode olhar nesse gráfico, na capacidade de geração, com vista de um crescimento nessa área ao longo do tempo. Com as transmissoras, não poderia ser diferente, com a empresa expandindo cada vez mais seu negócio e apresentando uma ótima curva de crescimento ao longo do tempo. E já que estamos falando de resultado, vamos ver como foram os resultados desse primeiro trimestre de 2022. E a Alupar reportou um aumento de pouco mais de 26% na receita no ano contra ano, crescimento no EBITDA de 34,9% e um aumento no lucro de 144% também no ano contra ano. E um aumento também
na sua dívida líquida de quase 10%. E por falar em dívida, a gente vê aqui o cronograma de amortização da empresa. E a gente percebe que tem 2 anos meio pesados para a empresa, que são os de 2024 e 2025. Então é um detalhe para a gente ficar ligado e prestar atenção quando for estudar a Alupar. A composição da sua dívida, na sua maior parte, é de longo prazo. E a composição por indexador está concentrada na maior parte em IPCA e no CDI. E como os dois parecem que não querem ceder por enquanto, pode ser um pequeno problema para a empresa. Dá para perceber também que o maior credor da Alupar são os seus debenturistas, com uma parcela grande da sua dívida. Uma coisa que eu considero boa da empresa é sua relação dívida líquida sobre EBITDA, que segue na casa das 2 vezes há um bom tempo. Então se mantém bem controlada. E o reajuste contratual das suas receitas segue com 58% sendo IPCA e o restante com o IGPM. E como são contratos de longo prazo, a empresa se beneficia quando esses 2 itens estão em alta, como estamos vendo nesse momento no país. Partindo para a política de dividendos da empresa, ela assegura que tem dividendos obrigatórios de no mínimo 50% do lucro líquido ajustado. Então, quem for entrar na empresa buscando dividendos tem que estar ciente disso. A Alupar tem uma boa regularidade de pagamento de dividendos, tendo esse período de 2017 até 2020 mais baixos justamente pelos investimentos que ela fez. Então, passadas essas aquisições e a entrada em operação das novas concessões, a Alupar tem tudo para aumentar seus dividendos nos próximos anos. E com relação à data de pagamento de seus dividendos, a gente percebe que ela tem como frequência maior os meses de abril e dezembro, se for puxar um histórico grande da empresa. Por falar em dividendos, o dividend yield da empresa está na casa dos 4,6%, mas se espera, como eu já disse, uma distribuição maior nos próximos anos, podendo aumentar esse valor. Aqui a gente vê alguns indicadores atuais da empresa, como por exemplo, o preço sobre lucro da empresa rodando na mínima histórica e abaixo da média. A relação preço sobre valor patrimonial também abaixo da média histórica e com um desconto de pouco mais de 20% do seu patrimônio. O retorno composto dos lucros em 5 anos acima da média, na casa dos 29%. Comparando com os indicadores de Taesa e Transmissão Paulista com o da Alupar, por exemplo, a gente pode ver que das 3 no quesito de valuation, ela é a segunda melhor, perdendo nos quesitos de dividend yield e preço sobre lucro, mas ganhando nos demais, sendo esses indicadores os piores entre os 3. Porém, a gente precisa salientar que nada disso aqui indica que a empresa é ruim ou não, e que suas perspectivas futuras são muito boas, como a gente viu na apresentação de hoje. Basta a empresa fazer o dever de casa que sempre fez e continuar nesse processo de crescimento, que certamente poderá entregar um bom retorno ao seu acionista. E quando a gente compara o gráfico preço versus lucro por ação, a gente nota que ela não está sendo negociada com um grande desconto não. Mas vamos ficar de olho para ver como se comporta a ação, porque com algumas futuras quedas que a ação possa vir a ter, pode se tornar uma boa barganha e com um bom preço de compra. A Alupar tem uma média de payout de pouco mais de 50% frente ao seu histórico, sendo essa a nota de corte para o nosso modelo aqui de precificação da empresa. E por falar nele, vamos lá para o cálculo de preço justo e preço teto da nossa empresa analisada de hoje, a Alupar. Mas antes disso, aquele nosso recado já tradicional aqui. Se você gostou desse vídeo até aqui, joga aquele like para fortalecer meu trabalho e assim fazer com que o YouTube reconheça que esse vídeo é importante e assim espalhar para mais pessoas. E se você não for inscrito, se inscreve aí. A maioria das pessoas que visualizam meus vídeos não são inscritas, então dá essa força aí para eu poder continuar esse trabalho aqui e chegar rapidinho na minha meta de 1000 inscritos até o final do ano. E se você quer mais vídeos desse tipo, comenta aí qual a próxima empresa que você quer ver analisada aqui. Fechado? E aproveita para participar da nossa comunidade lá do Telegram, onde a gente já tem interação, informações sobre finanças e mercado financeiro, atualizações dos rendimentos e dividendos divulgados, tanto das empresas quanto dos fundos imobiliários. Bom, agora seguindo aqui, para análise de cálculo de preço justo, eu vou primeiro trabalhar com os valores atuais da companhia de valor patrimonial por ação de 11,38 e o lucro por ação de 1,27. E jogando esses valores na fórmula de Graham, chegamos no resultado de R$ 18,03 como um valor justo para a ação, o que nos deixa com uma margem de segurança de pouco mais de 50% e com uma possibilidade de upside de mais de 100%,
Sendo assim, temos uma baita oportunidade segundo Benjamin Graham. E partindo agora para o segundo parâmetro, que eu também gosto, que é o método Bazin, que visa dividendos e considera um preço-teto para uma ação, quando a gente pega a média dos dividendos dos últimos 5 anos e divide por cada faixa aqui de dividend yield exigido, nós chegamos nessa faixa de preço que varia de R$ 3,30 até R$ 5,50. Então, em tese, ela está sendo negociada com um relativo ágil olhando só esse indicador. Mas se a gente for considerar o histórico de pagamento da empresa com relação ao seu payout, ou seja, da distribuição do seu lucro líquido, e aqui eu considerei que ela distribua em torno de 50%, como já vimos nesse vídeo, e considerando esse resultado de lucro líquido constante, aí a gente chega nessas faixas de preço, continuando com um certo ágil, com preços variando de R$ 4,13 até R$ 6,89. Agora vamos fazer alguns experimentos aqui. Se eu, por exemplo, considerar o payout como sendo 75%, notem que ela ainda não deu entrada, praticamente. Agora, se eu forçar aqui para um payout de 100%, que não é algo impossível, considerando que ela pode acabar com os custos das novas concessões e passar um bom período sem precisar investir, aí a gente tem algumas faixas razoáveis de preço. Mas eu não gosto muito dessa hipótese não. Então, por enquanto, eu prefiro ficar de fora até o preço cair um pouco mais, para ter um pouco mais de margem de segurança se eu fosse olhar especificamente para dividendos. Mas é claro que isso tudo é só suposição e a decisão aqui tem que ser exclusivamente sua, e fazer valuation é uma arte que se adquire com o tempo. Cada um vai ter seu norte e suas regras para achar um preço justo para a ação. E você, sabe qual é o seu preço justo para a Alupar? Então comenta aí se você já tem a empresa na sua carteira e gosta da companhia. Como eu disse, eu não possuo na minha carteira, mas eu tenho pensado seriamente em comprar se cair um pouco mais. E você, está comprando? Não conhecia a empresa? Deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo e qual empresa você quer ver analisada por aqui. Agora fica comigo vendo os vídeos que aparecem aí na tela final. Não se esquece de colocar nossa rotina de sempre em dia, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, se não for inscrito, ativando o sininho para receber as notificações e compartilhando esse e outros vídeos para mais pessoas sempre. É isso, pessoal. Um grande abraço, paz, saúde e sucesso a todos.